quero dizer mais uma vez que hoje mesmo eu conversei com os professores no grupo dos professores de direito, porque eu estou aqui super engarrafada de tanta mensagem que eu não tenho conseguido dar conta. Se você, inclusive, me mandou mensagem, eu não respondi, por favor, me perdoe, mas assim, a minha rotina de trabalho tem sido muito intensa, mais intensa, inclusive, do que o normal. Então, eu já tinha uma rotina que nem eu sabia como cumprir, imagina só agora com esse inferno sideral. Ainda bem que eu tenho um equilíbrio mental e emocional capaz de me manter harmonizada, mas está difícil demais. Então, eu recebi uma tonelada de mensagens e nas minhas aulas também vários alunos questionavam da quantidade de estudos dirigidos, de atividades que vocês estavam sendo aí desafiados pelos professores, inclusive algumas atividades surreal, tipo fazer resenha. Sinceramente, eu não adoto isso. Mas hoje eu gravei um áudio só falando assim, né, Thay, porque você sabe que o quão eu sou sincera. Então, não vou deixar de ser sincera só porque eu estou aqui numa aula com vocês e porque está gravando. Eu sustento as minhas palavras em qualquer lugar que eu estiver, porque elas são proferidas de maneira muito consciente. Então, eu entendo que está difícil para vocês também. E pensando nisso, eu gravei um áudio no grupo dos professores, pedindo a sensatez, pedindo uma razoabilidade nessas atividades. É claro que os professores precisam passar atividades, afinal de contas, vocês sabem que essas atividades comporão os pontos do VT. Vocês estão dispensados excepcionalmente do simulado, vocês não vão ter aquela atividade de VT. Então, essas atividades funcionam como os ônus capazes de permitir que vocês conquistem aquela nota 10. Agora, eu pedi razoabilidade, porque assim, a gente faz uma aula hoje, é preciso fazer uma questão objetiva ou subjetiva, enfim, um quesito que componha o estudo dirigido para você solidificar esse conhecimento. Então, eu pedi que, na medida do possível, as perguntas sejam mais objetivas, que tragam aí, que consigam alcançar de forma mais efetiva o conhecimento de vocês, mas, assim, trazendo uma atividade capaz de ser cumprida. Então, todos os professores se manifestaram, inclusive se sensibilizaram com a minha fala, expuseram no grupo que alguns de vocês já tinham, inclusive, conversado e manifestado essa angústia. Agora, a gente também sabe que a gente não vai agradar a todos. Tem uns que não estavam na rotina de estudar, que não estudavam nunca, só estudavam nas vésperas da prova, esses daí estão sofrendo. Mas a gente precisa acabar o semestre com a solidificação do conhecimento e cumprindo todas as nossas missões. Então, eu quero, começar a aula pedindo mais uma vez essa compreensão de vocês, essa dedicação, essa resignação para que possamos vencer juntos o semestre. Hoje, eu também tenho um aviso. Eu tenho conversado muito com Viviane, que é a preceptora, e Viviane está corrigindo as petições, está corrigindo. Alguns de vocês mandaram diretamente para a Viviane, eu pedi isso em aula. Quem mandou para mim, não mandou para ela, por favor, encaminhe essa petição. Oficialmente já vai estar fora do prazo, mas isso não vai ser computado, porque você passou para mim. Então, encaminhe para ela, no e-mail que ela lhe deu, justamente para que você possa ter essa correção dela, ok? Eu já vou falar das audiências, porque eu tive que aceitar algumas pessoas na sala, então vou preferir falar da audiência um pouquinho mais para frente, porque os alunos estão aí. Por isso, eu mudei de assunto, mas eu me lembro que eu fiquei devendo a audiência. Então, assim, aproveitando para passar esse recado eu não tenho de qual aqui o e-mail dela, vocês têm um grupo aí de prática trabalhista, e, por favor, então, insiram Abraão entre nesse grupo e pegue o e-mail dela. É necessário que vocês estejam presentes nas aulas virtuais. Tem um bocado de turista aí perdido, porque não vai para a aula virtual, e aí, efetivamente, esse daí vai ter a dificuldade natural de acompanhar as coisas. Pois bem,
Eu estava, então, falando que os professores se sensibilizaram e vão, efetivamente, reorganizar essas tarefas, de tentar passar os estudos dirigidos de uma forma mais objetiva, que seja capaz de você suportar aí todas as atividades passadas pelos professores, mas precisa que você também se organize, tá? Outro ponto é sobre as audiências. Eu tinha pedido 4 audiências para V1, 4 para o VT, 4 para o V2, para V2. O que é que eu julgo sensato? Semana que vem seriam as datas das provas, naturalmente essas provas não vão acontecer na próxima semana, nós vamos dar um aviso para vocês, né, estendendo aí, empurrando uma semana do calendário acadêmico, sei lá, no máximo 2, estou esperando a informação oficial da Universo, por isso não vou me pronunciar quanto à data oficial, porque eu não tenho essa informação ainda, mas se vocês tinham que entregar as 4 audiências para V1 e que muitos não conseguiram fazer essas audiências, porque a Justiça do Trabalho, né, suspendeu todas as audiências e as atividades presenciais, naturalmente eu vou redistribuir aquele um ponto que era das audiências para as demais atividades, os exercícios, enfim, a gente vai auferir essa pontuação aí de outra forma, ou então até pontuar na prova, eu acho até que é melhor, ao invés da prova valer 5, a prova vai valer 6, porque assim funciona bem como a oportunidade de você elaborar aí o seu conhecimento. Quero, inclusive, dizer que, em tempo normal, eu vou marcar para depois da Semana Santa aquela aula em respeito especial à turma que era do professor Marcos Vinícius e pegou o bonde andando comigo. Então, eu divulgo, inclusive para as meninas da manhã, os meninos que perderam a aula, enfim. Caso queiram, eu vou divulgar o link e vocês entram na aula. Vou pensar em fazer, inclusive, assim, quem sabe num sábado, num horário que seria da preceptoria, justamente para que a gente possa oportunizar e não chocar com as demais atividades de outras disciplinas que vocês têm, tá? Então, eu vou divulgar essa aula de petição inicial. O pessoal da manhã já teve essa aula normalmente, o pessoal da noite, que era meu aluno da turma N1, também já teve, mas quem veio da turma N2, eu entendo que esse conteúdo ficou faltando, ficou pela metade, então a gente vai fazer isso daí. Ultrapassamos o conteúdo com contestação. Contestação, toda a turma já recebeu de mim esse conhecimento. Eu fiz uma aula de informações iniciais de contestação, que se enveredaram para, inclusive, o esboço da contestação, falei sobre possíveis preliminares de mérito, prejudiciais de mérito, te apontei alguns dispositivos do CPC e da CLT. A contestação está respaldada no artigo 847 da CLT, mas é preciso que você lembre de alguns artigos importantes do CPC, principalmente o artigo 330, o artigo 337 e o artigo 485 do CPC. Inclusive, o artigo 337 vai tratar das preliminares de mérito, o artigo 330 vai te apresentar as hipóteses de petição, indeferimento de petição inicial, e o artigo 845 do CPC vai te trazer as hipóteses em que o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito. Esses temas são temas muito úteis para serem argumentados em uma contestação. Então, eu te apresentei o esboço da contestação, tivemos uma aula teórica sobre contestação, depois, eu já fiz aqui na aula da noite, ou não sei se foi na live, aquela explicação sobre a peça de contestação da empresa Omicron, que eu arguí o fato do príncipe e a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte da empresa Omicron. Alguém me ajuda, porque eu não vou lembrar de tudo. Léo, eu não vou distribuir nos exercícios, porque os exercícios também vão ser pontuados para o VT, então já tem muita nota aí no exercício. Deixa na prova mesmo.
Eu não falei isso aqui, ficou de fazer hoje, da empresa Ômicron. Ah, então massa. Peraí, eu comentei ou não? Eu fiquei de fazer hoje a análise da empresa Ômicron? Falou, mas não colocou ainda. Fazer hoje a análise. Ah, então tudo bem. Então, deixe-me só ver aqui esse material de prática do slide. Aí, ó, tanta informação no meu juízo que é difícil lembrar de tudo. Então, prática. Ok. Só um instantinho que eu vou compartilhar a tela com vocês, né? E vamos fluir. Então, vou deixar 2 slides meus abertos. Não sei se eu vou conseguir fluir nos dois, mas é porque na turma da manhã eu estou mais adiantada um pouquinho do que a turma da noite, mas sem nenhum tipo de problema. Vamos aqui falar de contestação. Já vou replicar aí a tela para vocês. Espera aí. Vocês já conseguem me enxergar? Vai aparecer aí na tela. Conseguiram? Me deem um retorno. Sim? Massa. A gente já falou, então, de aspectos teóricos de contestação. E agora, então, vou colocar algumas informações para vocês. Eu vou ceder esse slide lá no portal amanhã. Vocês vão encontrar no meu universo esse slide da contestação e um outro slide que provavelmente eu vou fluir na próxima aula. Mas eu já vou passar de crédito para todos vocês, tanto da turma da manhã quanto das 2 turmas da noite. Pois bem, esse esboço de contestação, sem maiores delongas, você já tem na sua apostila. Então, endereçamento, identificação do número do processo. Quem quiser fazer alguma pergunta, meus queridos, por favor, vocês usem o áudio, porque eu não estou vendo a tela do chat. Quando eu coloco o data show para mim, eu fico sem a visão do chat. Então, não vou estar lendo as mensagens que vocês podem colocar aí. Então, eu já falei sobre esse esboço, identificação do número do processo, qualificação da reclamada, nome, endereço, nome do advogado, inclusive, nome da parte contrária, espécie da defesa, em regra, né, contestação. Depois, vocês devem fazer, se a questão trouxer isso, a defesa processual, que é a arguição pertinente a preliminares de mérito e prejudiciais de mérito. É exatamente para você arguir possíveis preliminares ou prejudiciais de mérito que eu peço que vocês leiam aqueles artigos do CPC que eu citei. Só para relembrar, os artigos 330, 337 e 485. Então, 330, 337 e 485. Esses artigos vão te trazer informações sobre o que pode ser arguído como preliminar de mérito, as hipóteses em que o juiz deve indeferir a petição inicial e quando o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito. São possíveis informações que poderão ser arguídas pela defesa, e lembrando que se eu estou estudando contestação, você agora vai se posicionar como advogado da empresa, do réu, do reclamado. Então, você vai ter que, por exemplo, identificar aí uma possível arguição de prescrição quinquenal, porque o reclamante pediu
a condenação das verbas trabalhistas durante todo o vínculo empregatício, que perdurou por mais de 5 anos, mas você lembra que a Justiça do Trabalho precisa adotar o mandamento constitucional de prescrição quinquenal. Se o reclamante propôs uma reclamação trabalhista, depois de 2 anos da data da extinção do vínculo, haverá uma prescrição total, uma prescrição bienal, e a pretensão do direito de agir terá caído por terra. Tudo isso vai ser ponto de argumentação da defesa, né? Então, por isso, esses artigos 330, 337 e 485, ambos do CPC. Agora, onde é que está o fundamento legal da contestação na CLT? Bem, está no artigo 847. No artigo 847, você encontra a base legal, 847 da CLT, você encontra a base legal para, quando estiverem elaborando a contestação, citar. Então, vem perante Vossa Excelência apresentar a contestação com base nos artigos 847, combinado com o 337 do CPC, ou com 330 do CPC, né, ou 485 do CPC, depende de que aspecto você precisa arguir. Você vai suscitar aí uma prescrição, uma preliminar de mérito, você vai tratar de quê? Aí vocês vão estar se respaldando nesses possíveis dispositivos. Certamente, quando você voltar para esses dispositivos e fizer a leitura, você vai entender melhor o que eu estou falando. E também, claro, com as peças elaboradas também vão ser suficientes para você entender. Depois dessa defesa, né, com arguições de preliminares ou prejudiciais do mérito, é claro que só se a questão te sinalizar que existe alguma preliminar, algum argumento que pode ser utilizado mediante preliminar ou prejudicial de mérito, aí você segue com a defesa propriamente do mérito, é o combate dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo autor. Também é possível, se for o caso, você fazer reconvenção no bojo da própria contestação. O novo CPC faz aí esta, digamos assim, remodelação da reconvenção, que antes a gente fazia em apartado, mas que agora, de uma forma muito mais simplista e objetiva, vem no bojo da contestação, se for o caso. Lembrando que a reconvenção oportuniza a inversão dos polos tradicionais do processo principal. Então, quem é autor no processo principal vira réu na reconvenção, e o réu do processo principal vira autor da reconvenção. O autor da reconvenção passa a ser chamado de reconvinte, e o réu da reconvenção passa a ser chamado de reconvindo. O juiz vai proferir uma só decisão, abarcando tanto os aspectos pertinentes à ação principal, quanto a esses argumentos que foram suscitados em sede de reconvenção. É preciso, né, também que nessa contestação você, na condição de reclamado, faça determinados pedidos. Naturalmente, você vai pedir o acolhimento de preliminares ou prejudiciais de mérito, se houver. Em relação ao mérito, você vai fazer pedidos de improcedência dos pedidos autorais, justamente para conseguir anular aí os pedidos do reclamante. E, na sequência, os requerimentos finais, né, se for o caso, pedir compensação de verbas, se porventura algumas verbas já tiverem sido pagas, vai ter que pedir o protesto por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente o depoimento das partes, oitiva da testemunha, apresentação de prova documental, prova pericial, a inspeção judicial e tudo que se for necessário para a prova da mais lídima justiça, aquele textinho que você já está acostumado. Na condição aqui de petições sobre a vigência da reforma trabalhista, vai pedir que a ação seja julgada totalmente improcedente, que condene o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, com base no artigo 791-A da CLT.
791A da CLT. E vai encerrar a contestação com termos em que pede espera de deferimento, local, dia, mês e ano, nome e assinatura do advogado, acompanhado do número da OAB. Estou estudando prática trabalhista, por isso que eu coloquei nome do advogado e OAB, mas você não pode esquecer de um conhecimento que você adquiriu lá no processo do trabalho, mesmo aqueles que estão fazendo o processo nesse semestre, vocês já sabem que é possível o ius postulandi no processo do trabalho. Isso habilita que empregado ou empregador possa estar desacompanhado de advogado. E aí, naturalmente, ao invés de ter o nome do advogado, pode ter o nome da própria reclamada assinado por quem efetivamente represente esta reclamada. Aqui, só para vocês visualizarem os artigos do CPC, acabei colocando aqui, não vou ler, mas o artigo 337 vai trazer essas preliminares de contestação, então, possível arguição de nulidade ou inexistência de citação, incompetências, incorreção em relação ao valor da causa, coisa julgada, conexão, perempção, litispendência. Depois vocês verificam todos esses temas que podem ser arguídos em sede de preliminar de contestação. Copiei o artigo todo 337, não vou ler, vou ceder esse material, como falei antes. Na sequência, o artigo 330, que eu também citei, sobre as possibilidades de indeferimento de petição inicial, isso também vai ser um pedido, a depender do caso concreto, a ser feito pelo reclamado, e você agora é advogado do reclamado, então coloquei aqui para você ler, e importante também, porque às vezes a gente tem que pedir a extinção do processo sem resolução do mérito, e isso está no artigo 485 do CPC. Os 3 artigos que eu citei agora há pouco são artigos do CPC, não são da CLT. Também não vou perder tempo com isso. Saiu 2 vezes o 330. O meu objetivo agora é estudar um caso concreto, até porque nosso tempo é bem exíguo. O que é que eu fiz aqui? Eu trouxe o caso e a resposta do caso. Então, vocês vão trabalhar aqui comigo o 5º caso da apostila, lá do capítulo de contestação. A gente eu vou colocar aqui, inclusive, a resposta, a contestação toda pronta, e aí eu cedo o material e você tem acesso a esse caso todo concluído, em função do espaço curtíssimo de tempo que nós temos para superar aí esses conhecimentos da prática trabalhista. O caso, que é o 5º caso da sua apostila, foi da OAB, salvo memória, de 2006. Salvo memória, OAB de 2006. Professora, você está me ouvindo, professora? Inclusive, eu escolhi esse caso porque tem tudo a ver com vários informes do direito do trabalho nessa época de coronavírus, e você vai entender a que eu quero me referir. Antônio, empregado da empresa jurídica, da pessoa jurídica Ômicron, foi admitido em 22 de julho de 2000, na função de operador de pá mecânica em subsolo. A empresa tem por objeto social a extração de minério de ferro. Em 27 de maio de 2005, foi editada uma lei federal que determinou a desapropriação da região onde estava localizada a sede da empresa Ômicron. Por sinal, esse local era o único estabelecimento empresarial da empresa, e essa desapropriação aconteceu para a construção de uma usina hidrelétrica. Vocês não estão me ouvindo? Gente... Professora, você está ouvindo a gente? A gente está tentando falar com a senhora há um tempinho. Bruna. O que aconteceu aí? Deixa eu olhar aqui. Tá vendo que não tá, né? Provavelmente não, porque ela não responde. O que foi, Jesus? Quanta mensagem. Por que vocês não ativaram o áudio? Jesus, deixa eu voltar aqui, não tô.
Vocês me escutam? Eu estou falando feito uma louca aqui. Sim, escutando. Tem um aluno, inclusive, me ligando. Deixa eu ver aqui. Tu está assistindo minha aula? O que aconteceu? Não consigo de jeito nenhum. Então eu vou ficar. Eu estou vendo. Tá, tá. Entendi. Obrigada, Renan. Vocês ouviram até onde? A ler o caso da Omicron. Beleza, obrigada. Tá, eu vou ler a mensagem agora. Obrigada. Ah, gente, desculpa, são intempéries do ao vivo, né? Renata me falou que não estava, que eu não consigo escutar vocês, realmente eu não escuto vocês. Eu vou então voltar aqui em algumas mensagens. Eu vou fazer agora o caso 5. Eu vou projetar na tela o caso 5, que é o caso do capítulo da contestação. Eu vou fazer esse caso todinho. Esse caso está no meu slide e não precisa vocês copiarem esse caso, nem a resposta dele, a petição de contestação, porque eu vou ceder esse material para vocês, ok? E aí eu vou voltar, porque agora eu estou vendo na mensagem, vocês me escutam, mas eu não escuto nenhum de vocês. Para a gente fluir, eu vou pedir que vocês não copiem, que vocês tão somente me acompanhem no slide e eu cedo esse material e você enxerga. O slide também estava travando. Pode ser pela quantidade de pessoas. Se eu tirar a gravação, vai parar de travar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou gravar a aula. Eu não vou gravar a aula. Isso já aconteceu com o professor Sandro. Está tendo essa inconsistência quando ultrapassa 31 pessoas. Então, assim, eu vou parar a gravação da aula. Quem não estiver assistindo, paciência, vai ficar sem isso. Eu vou interromper a gravação e tudo vai voltar ao normal. Quer ver? Aula Não sei o curta, que Bruna. aconteceu, mas se eu gravar, vocês não vão, vai ter travamento do slide. Aí não tem como. Não vai visualizar os slides. Aí, ó, não visualiza os slides. Agora eu vou parar de gravar e, ó, vou interromper a gravação.